Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, esse momento tão importante, né, na história, que geralmente é cobrado aí no Enem. Esse período, né, de 1914 a 1918, ele é conhecido pelos seus próprios contemporâneos como a Grande Guerra ou a Guerra entre as Guerras, né? Essa denominação de Primeira Guerra Mundial, ela só acontece anos depois. Então, para a gente entender, né, o que foi esse momento tão importante na história, temos que conhecer os seus antecedentes, como a questão do imperialismo. A gente sabe, né, que houve a Segunda Revolução Industrial, então muitos países precisavam aí de matéria-prima e também de mercado consumidor. Isso acaba levando eles então à busca por territórios e a conflitos, né, por causa desses territórios aí. Outro detalhe também vai ser a unificação tardia da Alemanha, pelo fato de que após, né, essa unificação, a gente tem aí um grande desenvolvimento econômico, né, desse território, o que vai trazer aí, né, uma preocupação para os ingleses, pelo fato de que a Inglaterra, né, via então a Alemanha como uma possível concorrente aos seus produtos. Outra questão é a guerra, né, franco-prussiana, onde a gente vai ver, né, que os franceses acabam perdendo essa guerra, onde então nós temos a unificação da Alemanha, e com isso, né, vão ter grandes prejuízos, porque vão perder vários territórios, e dentro desses territórios acabam perdendo ali a região da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em minérios, né, como ferro e também carvão. E além disso, né, o Guilherme da Alemanha acaba sendo coroado no Palácio de Versalhes, o que vai trazer então, né, uma ideia de revanchismo aí em relação aos alemães, né? E então tudo isso acaba colaborando, né, para que a gente tenha aí a Primeira Guerra Mundial. Nesse processo, a gente vai ver que alianças já vão sendo feitas ali, aonde nós vamos ter então a chamada Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, pela Itália, que permanece neutra até 1915, e temos também a chamada Tríplice Entente, composta então pelo Império Russo, pela França e também pela Inglaterra. A gente vai ter então um momento, né, conhecido como Paz Armada, onde essas alianças vão sendo feitas e também esses países vão se dedicando aí, né, a produções de armas cada vez mais potentes. E a gente vai ter um marco, né, chamado estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, para a gente entender o que foi esse estopim, é necessário a gente relembrar que o Império Austro-Húngaro ele tinha um domínio sobre a região balcânica e que o Império Russo também queria ter o domínio sobre esse território. Sendo assim, o príncipe herdeiro aí, né, do trono do Império Austro-Húngaro, ele decide fazer um passeio ali pela região, né, da Sérvia, até para mostrar, né, o poder ali do Império Austro-Húngaro sobre esses territórios aí, né, balcânicos. Nesse momento, então, a gente vai ver que uma grande parte da população, né, vai contra até mesmo essa passagem do Francisco Ferdinando por esses territórios, até porque eles não queriam mais essa dominação. Então, alguns estudantes, né, acabam se reunindo para tentar matar Francisco Ferdinando. Houve várias tentativas que acabaram não dando certo, até que então, né, o Francisco Ferdinando consegue fazer ali o passeio que ele queria sobre as ruas principais, né, desse território aí, e ele consegue fazer o seu discurso também, porém, quando ele tinha terminado o seu discurso e já estava voltando, né, ali para suas terras, o seu motorista acaba se perdendo, e aí um dos estudantes, né, o Gravilo, consegue então assassiná-lo. Acaba assassinando então o Francisco Ferdinando e também a sua esposa, né, Sofia. Claro que o Império Austro-Húngaro, né, não iria aceitar, né, o que houve, né, com o príncipe herdeiro e manda a serva se posicionar. O Gravilo ele é preso, né? Só porque o Império Austro-Húngaro queria que todos os envolvidos fossem presos, todos aqueles que participaram, né, desse momento aí. Nisso, a gente vai ver então que a serva ela
acaba ficando neutra, até porque a Sérvia queria formar aí uma grande Sérvia, não tinha interesse, né, nesse domínio do Império Austro-Húngaro, nesses territórios aí, e não faz nada, simplesmente, né, deixa as coisas da forma como estava. O Império Austro-Húngaro não aceita, então manda, né, as tropas ali para a região da Sérvia. O Império Russo, né, que já tinha feito alianças ali com essa região, manda suas tropas para defendê-los. A gente vai ter também a entrada da Alemanha, que vai proteger o Império Austro-Húngaro. Nisso, né, a Alemanha tenta então invadir o território da França, que era aliado então do Império Russo. Só que para isso eles passam ali pela região, né, da Bélgica, que era uma região neutra, para chegar então na França. E a Inglaterra, né, observando tudo isso, acabam também entrando nesse processo aí. Então a gente tem, né, o início da chamada Primeira Guerra Mundial. Um detalhe também importante é que essa guerra, né, a gente divide ela em duas fases para ficar mais fácil a gente ter a compreensão desse momento. A primeira fase é conhecida como a Guerra de Movimento. O que foi essa guerra de movimento, né? É o momento, né, em que os soldados eles vão então se movimentarem mesmo para as regiões aí aonde acontecerá, né, os conflitos. O segundo momento, ou a chamada segunda fase, né, é a guerra de trincheiras, é onde então esses soldados eles vão ficar entrincheirados como se fosse um buraco ali, eles ficam ali se protegendo, né? Entre essas trincheiras nós temos ali a terra conhecida como Terra de Ninguém. Essas trincheiras, né, eram muito difícil de ficar ali pelo fato de que esses soldados acabavam contraindo, né, algumas doenças. Além disso, eles tinham que conviver, né, com baratas, com ratos, também com corpos ali, porque quando esses soldados eram atingidos não tinha para onde levá-los, então eles acabavam ficando ali, eles faziam todas as suas necessidades ali também, se alimentavam ali. Então era um lugar muito difícil, né, para se estar, não só a questão do conflito em si, mas também a forma como ocorria, né, essas guerras aí, conhecido como guerra de trincheira. Um outro detalhe também importante para ser ressaltado é que a Itália, né, como eu falei para vocês, ela só entra em 1915 porque ela fica neutra. A gente, em 1917, tem a saída do Império Russo, porque esse império, né, está passando por um momento muito difícil ali internamente. Até porque o Império Russo também não tinha condições de se manter na guerra, porque vivia quase praticamente num sistema, né, semi-feudal aí. Então, uma grande parte da população vivia no campo e numa miséria. Outro detalhe é porque a gente está tendo um movimento, né, ali socialista dentro do seu território, então o Império Russo, né, acaba saindo, né, da guerra. Sai o Império Russo, mas entra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até esse momento, ele estava neutro. Ele não tinha aí, né, a intenção de entrar na guerra. Só que a Alemanha acaba bombardeando alguns navios, né, dos Estados Unidos que estavam ali abastecendo esses países que estavam em guerra. Nesse processo, então, os Estados Unidos decidem, né, entrar na guerra. É onde, então, a gente tem a definição, o fim dessa Primeira Guerra Mundial, por causa que os Estados Unidos ele estava bem preparado e também os seus soldados, né, estavam, vamos dizer, descansados, porque não tinham participado desde o início da guerra. Então, todos esses fatores vão colaborar para que os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, né, vencem essa Primeira Guerra. A Alemanha, né, percebendo que já não tinha mais para onde ir, não tinha mais uma saída, ela então desiste, né, de continuar essa guerra. Devido a isso, o presidente dos Estados Unidos, o Wilson, ele vai propor os 14 pontos de Wilson. Nesses 14 pontos de Wilson, ele vai dizer que ninguém é culpado da guerra, então que ninguém deve ser punido. Só que a França e a Inglaterra acabam não aceitando, né, esses 14 pontos de Wilson. A gente então vai ter aí, né, o Tratado de Versalhes, que é uma humilhação, né, para os alemães. Por quê? Porque nesse tratado, a Alemanha vai ter que indenizar todos os países vencedores da guerra,
vai ter que devolver a Alsácia-Lorena para a França, vai ter que diminuir o seu arsenal de guerra. Então, isso tudo acaba prejudicando, né, os alemães. E, é claro, né, a França, ela vê, né, aí aquela questão do revanchismo, né, da Guerra Franco-Prussiana sendo sanada. E os alemães, né, sendo punidos por causa dessa Primeira Guerra Mundial. Outros tratados vão ser assinados, como por exemplo o Tratado de Saint-Germain, onde nós temos então, né, aí o fim do Império Austro-Húngaro, e também o Tratado de Sèvres, que acaba aí, né, com o Império Turco-Otomano. A gente tem que compreender também, meninos, que essa guerra, né, essa chamada Primeira Guerra Mundial, ela vai trazer algumas consequências, como por exemplo, a gente não vai ter mais o eurocentrismo, né, a Europa dominando todo o processo econômico aí, porque agora a gente vai ver que os Estados Unidos começam a se destacar, né, bastante. A gente vai ver que muitas mulheres começam, né, a ir para o mercado de trabalho, porque durante, né, a guerra, por não termos, né, os homens para trabalhar nas fábricas, muitas mulheres então deixavam suas casas, deixavam seus filhos para poder ir para essas fábricas, principalmente ali nos Estados Unidos. Então a gente tem uma ampliação desse mercado, né, feminino aí, do trabalho feminino, e a gente vai ver, né, que devido à assinatura do Tratado de Versalhes, acaba, né, ocasionando a Segunda Guerra Mundial, né, porque os alemães vão se sentir humilhados. E aí, quando Hitler assume, a gente vai ver então que tudo isso acaba mudando, né? O que gera então a Segunda Guerra Mundial. A gente tem que compreender, né, que isso é um momento de transformação, é um momento de mudanças, é um momento em que vários países, né, vão aí tentar se proteger, já vão tentando fazer também alianças, caso, né, ocorra uma Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado, meninos, e se gostaram, dá um like aí, me segue nas redes sociais, vou colocar no card aí, para vocês poderem então me acompanhar, tá? Muito obrigado e até mais!